Olá, começa agora o HF Notícias. No programa de hoje a gente vai falar sobre uma fruta rica em fibras, que além de saborosa tem um cheiro muito característico. É a goiaba, nativa das Américas. Vamos falar do cultivo e a cidade brasileira que se destaca na produção da fruta. E para falar agora com a gente no HF Notícias, a gente recebe dois convidados. O Henrique Conte, engenheiro agrônomo responsável pela Casa da Agricultura de Valinhos. Seja muito bem-vindo, Henrique. Oi, Simone. É um prazer participar aqui com vocês, falar sobre essa importante cultura que é a da goiaba. E também vamos falar com Marcos Augusto Franco, diretor do Núcleo de Produção de Mudas de Itaberá, Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Olá, Marcos. Oi, Simone. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, participando aqui dessa reportagem também. O prazer é todo nosso, muito bem-vindos novamente. Marcos, o cheiro da fruta, quando madura, ele é muito característico, não é mesmo? Mas não é só o aroma, a goiaba também tem um forte valor nutricional, não é? Das variedades que existem, o Brasil produz mais a goiaba vermelha? Sim, isso mesmo, Simone. Hoje a goiaba vermelha é a mais produzida tanto para produção de doces, frutas, compotas, né? Como para o consumo in natura, apesar de que o consumo de goiaba branca tem aumentado ao decorrer dos anos também. Agora, Henrique, temos Valinhos, né, município do interior de São Paulo, com um destaque para a produção da goiaba de mesa. A história da fruta, ela se confunde com a criação da cidade, né, produção que começou com famílias japonesas. Hoje é a principal economia da cidade? Ah, não, Simone. Valinhos hoje é uma cidade industrial, comercial, localizada aqui próximo de Campinas, né? Mas a produção de goiaba e a fruticultura no nosso município ainda tem um destaque muito grande, tanto que Valinhos ainda é a maior produtora de goiaba de mesa do Brasil, né? Algo que aconteceu lá atrás com os imigrantes japoneses, há 60 anos atrás, que iniciaram e desenvolveram toda essa tecnologia de produção de goiaba que hoje é no Brasil inteiro aplicada. E qual é a variedade mais produzida na cidade da goiaba, Henrique? Agora tem a tal da tailandesa, que é uma variedade nova que produz frutos muito grandes e a maior parte dos cultivos aqui estão sendo substituídos até por essa nova variedade tailandesa, substituindo a goiaba cascuda comum, que o pessoal fala, né, que seria a goiaba vermelha, no caso, que é a mais produzida. Marcos, o consumo da fruta in natura ainda é pequeno, a procura maior está na goiaba já processada? Sim, um fator que é limitante para o consumo de goiaba no Brasil são os preços praticados para o consumidor final, né, Simone? Mas o consumo tem aumentado em vista de uma procura pela alimentação saudável, né? Pela goiaba ter alto teor de vitamina C, sais minerais, o fósforo mesmo, né? E isso tem levado a um aumento no consumo da goiaba. Mas grande parte da produção hoje é destinada para o processamento industrial de doces. Porque o doce também é muito tradicional, né? Essa goiabada cascão, né? Ela é apreciada por muitos brasileiros, né? Sim, isso mesmo. Goiabada cascão, geleia, compota. A goiaba, tem várias formas de processamento. É um alimento, uma fruta muito rica assim nessa questão de processamento. E, Henrique, quanto à produção da goiaba, qual é a extensão em hectares, né, em Valinhos? A agricultura familiar é a que conduz essa produção? Exatamente. Aqui em Valinhos, hoje, nós temos aproximadamente 310 hectares de goiaba cultivados, né? 100% para consumo de mesa. E
praticamente inteira da agricultura familiar, né? São famílias, como eu disse, começaram com os japoneses, depois a tecnologia foi pegando pelos brasileiros que foram aprendendo a cultivar, mas são famílias que tocam, pequenos agricultores, aqui são muito áreas pequenas, de 2 a no máximo aí 5 hectares, às vezes produções aí de meio hectare aí com áreas de goiaba, ou seja, é um cultivo assim bastante artesanal. E quantas famílias estão envolvidas nesse cultivo artesanal que você acabou de citar? A gente consegue ter números? Olha, nós temos aqui em Valinhos 185 propriedades cultivando goiaba. Se você imaginar que tem em média aí, no mínimo aí 2 famílias por propriedade, poderia chegar a um número aí de quase 400 famílias envolvidas. E Marcos, vamos avançar um pouco aqui. Eu gostaria que a gente falasse sobre o plantio. Hoje o produtor usa sementes ou mudas. E quais os tipos desenvolvidos nos núcleos de produção de mudas? São as enxertadas? Sim, isso mesmo, Simone. Hoje o produtor utiliza a grande parte dos plantios de goiaba são mudas de estaquia, que é um processo de clonagem, né? O pomar fica totalmente homogêneo, com uma produção homogênea entre as plantas, né? E também a muda enxertada, que aí induz a um sistema radicular mais profundo e mais vigoroso. Mas as duas com produção elevada e qualidade do pomar, de sanidade, de pragas muito boas, né? Hoje aqui em Itaberá a gente produz as mudas das variedades tailandesa, paluma, Pedro Sato e Kumagai, né? E em geral assim o produtor tem procurado diversificar a produção tanto entre as goiabas de mesa e de indústria também. Então, adquirir mudas com qualidade garante a sanidade, é um dos primeiros passos, né, para se ter esse sucesso na implantação do pomar. Marcos, e qual o clima ideal para o plantio? E a goiaba, ela precisa de muita ou de pouca irrigação? Então, o clima ideal para a goiaba, ele deve ser verificado em cada região, mas a goiaba é uma planta que ela hoje no Brasil ela é produzida praticamente em todos os estados, né? Tanto nas regiões mais frias como nas regiões quentes, mas ela gosta de um clima quente e seco para ter uma maior produtividade. Só que não inibe a produção em regiões frias. Aí só o produtor deve observar a questão da poda, evitar a poda e o início das brotações na época de inverno por conta de alguma possível geada ou algum dano à planta, né? E a questão da irrigação, hoje, para quem trabalha com a poda contínua para produzir ela o ano inteiro, aí a gente tem que ter essa irrigação para suprir esse déficit hídrico nas diversas estações do ano ou meses, né? Henrique, o que o Marcos abordou sobre o plantio é importante e também as capacitações que envolvem o plantio, manejo, comercialização e gestão da propriedade, né, que são fundamentais. Fala pra gente como é o trabalho da Casa de Agricultura de Valinhos, como é a atuação junto aos fruticultores para garantir essas questões? Então, como você bem falou aqui, Simone, a ação da Casa da Agricultura, ela envolve tanto a parte tecnológica e apoio ao agricultor, que seria essa questão de novas variedades, fornecimento de mudas certificadas, como bem colocou aqui o Marcos aqui, né, que é lá de Itaberá, assim como tem também a questão de passar para o produtor a adubação correta, as novas pragas e doenças que estão atingindo a lavoura, ou seja, todo esse manejo é importante. Além disso, a parte de comercialização tem sido uma atuação muito importante aqui da Casa da Agricultura de Valinhos, né? Aqui, há 20 anos atrás, nós organizamos a Associação Agrícola de Valinhos e Região, que hoje tem mais de 200 associados, sendo que a maior parte deles são produtores de
goiaba. E essa associação ajudou muito os agricultores da nossa cidade. Então, a nossa atuação, além da parte técnica, tem esse viés aí de apoio na melhoria da renda do agricultor, ajudando ele a se associar, ajudando ele a comercializar, ajudando ele também a cumprir as normas técnicas exigidas, como é a questão agora da tal da rastreabilidade, por exemplo. Então, nós temos um trabalho aí bastante grande de orientação para os produtores nesse sentido. Ou seja, o trabalho nosso, ele é amplo, ele atinge todos os aspectos da cultura, desde dentro da porteira como fora da porteira. E você tocou no assunto rastreabilidade. Ainda existe dúvidas dos agricultores em relação a esse tema? E Henrique, já aproveitando, a transferência de tecnologia e conhecimento são essenciais, mas como foi aplicar isso na prática diante da pandemia? Quais os ajustes que foram feitos? Então, a transferência de tecnologia, ela é muito importante, é esse que é o nosso dia a dia, né? Pegar aí os órgãos da Secretaria da Agricultura e levar isso para o agricultor. Então, tanto a parte de pesquisa do Instituto Agronômico, transferir essa tecnologia aí, essas inovações que os institutos passam para a gente, para o agricultor, como a questão aí da produção de mudas, como o Marcos aí, que é o nosso representante aí na área de mudas, está aí passando aí a coisa mais importante, que é como foi comentado, que é a muda sadia, né? Quanto à questão da pandemia que você me perguntou, realmente é bem mais difícil nós, agrônomos do campo, trabalhar em casa, né? Mas a gente adaptou isso daí e através de aplicativos de mensagem, né? Hoje você pode, o agricultor tem uma doença, ele manda uma foto da doença, passa um filme, né? O pessoal gosta de filmar agora, e então a gente dá para ter uma noção bem boa do que está acontecendo. E tem que se adaptar a essa nova situação e conversar com o agricultor desse jeito, com fotos, com filmes, e aí passar aí as orientações. Mas tem dado resultado e nós não estamos deixando aí nenhum agricultor sem atendimento. E a rastreabilidade? A rastreabilidade realmente, Simone, é uma coisa que ainda gera bastante dúvidas, né? Uma coisa nova, mas extremamente importante. Então, a gente tem, antes da pandemia, feito um trabalho muito grande, produtor a produtor, foi sendo visitado aí um a um, para passar as orientações para ele de como ele organizar a sua propriedade, lá com as planilhas e tal, para a questão da rastreabilidade. E isso daí continua agora, né? Depois do que começou a pandemia, mas a rastreabilidade, por outro lado, ela é muito importante, né? Porque ela ajuda muito ao que você ter a identificação da origem, né? E isso é muito bom, principalmente para o produtor que produz goiabas e outros produtos de qualidade, né? Então, é muito legal ele ter o nome dele colocado no rótulo lá. E Marcos, eu estendo a você a mesma pergunta. Como é que está sendo o trabalho nessa fase de pandemia, né? Que já estamos há mais de um ano. Quais foram os ajustes que vocês tiveram que fazer aí? Então, no departamento de sementes e mudas, como nós trabalhamos internos em fazendas de produção, o nosso trabalho, a questão da pandemia se restringiu a não atender o público externo, né? Seguir todos os protocolos que foram estabelecidos pela coordenadoria, a questão de distanciamento, uso de máscaras e tudo, mas a produção nossa do departamento não parou. Na verdade, esse ano, apesar da pandemia, teve um aumento na procura por mudas, sementes, materiais de propagação, que significa que o produtor está investindo na produção. Quanto foi essa procura aí, já que você acabou de citar a procura por mudas? Aumentou bastante. Inclusive, esse ano teve alguns investimentos no departamento, né?
E o produtor, pelo cenário que foi do ano passado da pandemia, a gente achou que ia cair as vendas, ia ter que diminuir a produção, mas na verdade a procura por mudas, não só do estado de São Paulo, que a gente fornece mudas para alguns estados do Brasil, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina. E isso levou a um aumento nas vendas e na procura por mudas. Henrique, sobre a frutificação da goiaba, quanto tempo após o plantio que ela leva? A goiaba é muito rápida, né? A goiaba você plantou, dali a pouco ela já está produzindo, né? Só que é claro que um pé, para ter produção comercial, que a gente fala, é produzir bastante frutos, aí ele demora um pouco mais, né? Mas a goiaba, depois de 1 ano e meio, 2 anos, você já tem uma produção boa no pé, né? É claro que depois de 3, 4 anos com o pé grande, você vai ter a produção máxima do seu pomar, mas ela produz muito rápido. Uma planta de goiaba pequenininha já tem os frutinhos pendurados. E em quanto tempo essa árvore, ao ficar mais velha, um tempo de maturação, ela diminui a produção dos frutos ou não? Ó, depende muito dos cuidados do produtor. Eu já vi pomares de goiaba com 40 anos e com produtividade boa ainda. Então, vai muito do manejo do agricultor com os cuidados, uma adubação correta na cultura, não deixar entrar novas doenças, mas é natural que depois aí de 20, 30 anos, alguns pomares começam a diminuir a produtividade. Mas, como eu disse, isso é muito mais a questão de manejo do que a idade do pomar. 40 anos é um ciclo bastante longo, né? Marcos, quantas safras tem a goiaba? Hoje, Simone, a goiaba ela pode ser produzida praticamente o ano todo. Utilizando o sistema de poda alternada, o produtor consegue diversificar todos os meses e fazer uma colheita contínua nos talhões de goiaba. Então, consegue ter um fornecimento contínuo da goiaba. Tá certo. Henrique e Marcos também, né? Os dois. O estado de São Paulo, né? Ele se destaca no cenário nacional como o segundo maior produtor. E quais os principais mercados consumidores, né? E outra, o selo, a certificação internacional que reconhece e atesta a segurança alimentar e a sustentabilidade em produtos de origem agrícola também é muito importante e garante mercados externos. E como está o número de produtores em busca dessas certificações, desses selos? Simone, o, a goiaba está começando, é difícil falar começar, mais de 10 anos, né? Está aí sendo feito um trabalho para a exportação de goiaba e certificação dos produtores. Eu diria que de uns 5 anos para cá melhorou bastante e os agricultores já estão aí tendo um volume de exportação aí já razoável. Aqui a gente trabalha com a cultura do figo, né? Aqui o figo exporta 30% da safra. E a cultura da goiaba, como eu falei, começou a exportar. Agora eu acredito que já estamos na faixa de 5 a 8% da safra sendo exportada já com certificação. Então, essa questão da evolução da exportação de goiaba é muito interessante e agora ela está conseguindo aí caminhar bem. Fora isso, você perguntou sobre mercado, né? A gente trabalha com fruta in natura, né? A goiaba de mesa. Mercados são todos, né? Tanto CEASAs, né? Centrais de distribuição, quanto venda direta para supermercados, quando venda para pequenos mercados, venda direta para o produtor, como a gente tem aqui na cidade de Valinhos, que é a feira. Então, todo tipo de mercado, venda para outros estados, muito comum, o produtor tem o caminhão que vai levar lá para Minas Gerais, vai levar lá para o Nordeste do Brasil. Então, bastante diversificado. Na verdade, a goiaba de Valinhos ela vai para o Brasil todo.
Marcos, como o Henrique falou, né, a importância de atingir todos os mercados também está lá na origem, na escolha da planta, né, tem que ser muito bem escolhida, né, para poder alcançar e ter todo esse êxito, né? Sim, isso mesmo. A questão assim dos mercados hoje também é a questão de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os grandes centros consumidor da fruta, né? Do Nordeste, a região ali do Vale do São Francisco, Petrolina, Juazeiro, eles também têm essa produção. Só que a questão é que eles acabam exportando já direto e mandando uma parte da produção aqui para o sul e sudeste do Brasil também. Henrique, agora eu queria falar sobre manejo, né? Dor de cabeça dos produtores é com as doenças, né, que podem afetar as HFs, né? Quais são as principais pragas da goiabeira e como evitar? Ó, eu acho que quando a gente fala em pragas da goiabeira, eu acho que para mim o ponto-chave na questão de manejo é a questão da mosca das frutas, né? Que atinge aí o mundo todo. E, e o manejo para controle da mosca das frutas é o ensacamento, manejo correto. Obviamente que tem aí a utilização de defensivos, que é o que a gente não recomenda. Recomendamos o ensacamento. Então, eu diria que se o agricultor ensacar o pomar, que a gente sabe que é uma ação trabalhosa, um pouco cara, por outro lado, ele economiza muito com a aplicação de defensivos, ele vai estar fazendo o manejo correto do seu pomar e eliminando aí, 80, 90% das pragas. Além da mosca das frutas, o ensacamento consegue cortar o ciclo de diversas outras pragas. Então, aí o manejo na questão de pragas é o ensacamento, e o nosso trabalho aqui da Casa da Agricultura tem sido de incentivar e orientar o agricultor para que mais agricultores utilizem essa prática, que é o que está acontecendo. Aqui na nossa região, né, que é Fruta in Natura, já está aí com uma quantidade bem grande, aí na faixa de, eu diria, 80% mais ou menos de agricultores já praticando o ensacamento. E Marcos, como é que é aí na sua região? Até porque o que o Henrique falou, o ensacamento da fruta ele pode dar trabalho, mas também ele vai ajudar essa produção de ensacar fruta a fruta, vai evitar, no caso, que pássaros, né, que fiquem lá bicando a fruta e acabe na hora de colher essa fruta inutilizando ela para o mercado, né? Sim, isso mesmo, Simone. E para diminuir essa questão do custo de ensacamento, alguns produtores têm recorrido ao adensamento do pomar. Então, um pomar que teria aí de 300 plantas, 400 plantas, os produtores estão chegando a 500, 600 plantas, que aumenta o rendimento do trabalhador nesse ensacamento. Então, isso ajuda a diminuir o custo de produção também na questão do ensacamento da fruta. Uhum. E pode ser usado o que um TNT, o que o produtor pode buscar no mercado que não seja tão caro? E uma segunda pergunta para você, Marcos: estufas e viveiros ou outras tecnologias podem ajudar a evitar essas doenças? Sim, essa questão do ensacamento pode ser feito tanto com o saquinho de TNT, que é um pouco mais caro, só que tem uma reutilização dele, né, para 2 ou 3 ensacamentos da fruta no período, ou mesmo saquinhos de papelão, que aí tem um custo bem menor e que também surte o mesmo efeito. A questão de estufas e veiros para reduzir ou evitar a doença, a gente utiliza aqui a nossa produção em estufas agrícolas protegidas com tela antiafídeo, né? Por conta que as doenças de antracnose, verrugose e outras doenças que atuam numa questão de umidade maior,
já inibe isso desde o viveiro, né? E o produtor no campo também, aí o uso de irrigação, fertirrigação também, uma nutrição balanceada, adequada, tudo isso reduz o risco da planta adquirir a doença e ter uma sanidade maior, uma resistência maior no campo. Ai, o nosso tempo está se esgotando, mas eu queria fazer uma pergunta para o Henrique sobre a Expo Goiaba, né, que foi incorporada à Festa do Figo em função do crescimento da produção do fruto na cidade. A exposição que movimenta, né, a economia da cidade e ajuda os produtores. Fala da importância dessa feira para a gente. A feira aqui é muito importante, né? Desde 1996, se não me engano, ela foi introduzida junto com a tradicional Festa do Figo, famosa aqui, né? Então foi criada a Expo Goiaba. E esse ano aqui nós estaremos, acho que na 26ª Expo Goiaba, que infelizmente pela primeira vez em 70 anos não aconteceu, né? No ano de 2021, que seria a 26ª. Mas ela é muito importante para o agricultor aí fazer o marketing, a divulgação da goiaba, a exposição de frutas, que as famosas goiabas gigantes, que você vê lá na exposição, que ninguém acredita quando olha, que parece que tem 1 quilo cada goiaba, e a própria oportunidade de venda do agricultor para fazer essa venda direta para todas as pessoas que vêm aí de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil para visitar a feira. Então é um momento, como você falou, muito importante, muito legal aí da produção de goiaba no nosso município. O nosso tempo já se esgotou. Eu queria muito agradecer a participação do Marcos e também do Henrique aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo esse bate-papo gostoso sobre essa fruta tão enriquecedora, tão gostosa que é a goiaba. Muito obrigada. Obrigado. Nós que agradecemos. E esse foi o HF Notícias desta semana. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Você pode rever essa entrevista no canal do AgroMais no YouTube. Continue agora com a programação do AgroMais, canal dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau.